Dennis Rader, o BTK, Bind, Torture, Kill, aterrorizou o Kansas por 3 décadas, deixando um rastro de sangue e mensagens macabras para a polícia. Hoje você vai descobrir como um homem comum escondeu uma mente perturbadora e o erro fatal que o levou à prisão. Em janeiro de 2005, a polícia de Wichita, Kansas, recebeu um disquete pelo correio. Dentro, um arquivo de Word, um documento comum, exceto por um detalhe. Nos metadados ocultos do arquivo havia um nome, e esse nome levava a uma igreja. Essa igreja levava a um homem que, naquele domingo, tinha liderado o culto da manhã e voltado para casa para almoçar com a esposa. Por 30 anos, esse homem foi seu vizinho, seu pastor, seu amigo, e ninguém viu. 15 de janeiro de 1974. Wichita, Kansas, uma cidade tranquila no coração dos Estados Unidos. O tipo de lugar onde as pessoas não trancam a porta e os filhos andam de bicicleta até escurecer. Naquele dia, a filha mais velha da família Otero voltou da escola e encontrou o pai e a mãe, e o irmão de 9 anos e a irmãzinha de 11, todos mortos, amarrados dentro de casa, em plena luz do dia. A polícia chegou e não tinha nada, nenhum suspeito, nenhuma testemunha. A cidade entrou em pânico, mas o assassino não estava satisfeito com o silêncio. Em outubro daquele mesmo ano, uma carta chegou à redação do jornal Wichita Eagle. O autor dava instruções para encontrar outro envelope escondido numa biblioteca pública. Dentro, uma confissão detalhada dos assassinatos e uma promessa de matar de novo. No final, 3 letras que aterrorizariam uma cidade inteira por 3 décadas. BTK. Blind, Torture, Kill. Amarrar, torturar e matar. Enquanto Wichita vivia com medo, Dennis Rader vivia a vida perfeita. Veterano da Força Aérea, marido fiel, pai de 2 filhos, presidente do conselho da congregação luterana local, líder de escoteiros, funcionário público da prefeitura com uma dedicação quase obsessiva. Um homem que todo vizinho queria ter. Mas por baixo dessa fachada impecável, Rader alimentava fantasias violentas desde a infância. Em seus diários encontrados décadas depois, descrevia essas fantasias como com uma riqueza de detalhes que chocou investigadores experientes. Entre 74 e 91, ele matou 10 pessoas. O método era sempre o mesmo. Escolhia uma vítima e a estudava por semanas, às vezes meses. Seguia a rotina, anotava os horários. Ele mesmo chamava cada assassinato de projeto. Planejava como um engenheiro. Executava como um predador. Killer Vian tinha 26 anos e 3 filhos pequenos. Ele trancou as crianças no banheiro antes de estrangular a mãe no quarto ao lado. As crianças ouviram tudo. Nancy Fox tinha 25 anos. Depois de matá-la, ele foi até um telefone público e ligou para a polícia para reportar o próprio crime. Vic Vergelli abriu a porta acreditando que ele era um técnico de telefonia. Entre um assassinato e outro, ia ao culto dominical, levava os filhos para o treino de beisebol e mandava cartas à polícia descrevendo os crimes com detalhes que só o assassino poderia saber. Incluiu poemas sobre as vítimas, desenhos das cenas. Ele queria ser reconhecido como artista do crime. Precisava de admiração. Por 3 décadas, Wichita manteve uma força-tarefa dedicada exclusivamente ao BTK. 225 suspeitos, DNA, perfis geográficos, análise comportamental, consultoria do FBI. Nenhum era ele, porque ninguém procurava o presidente da congregação. Em 1991, o BTK parou. Por 13 anos, silêncio absoluto. Os investigadores começaram a acreditar que ele havia morrido ou estava preso por outro crime. Estavam errados. Em janeiro de 2004, o Wichita Eagle publicou uma grande reportagem marcando os 30 anos dos assassinatos dos Otero. Dennis Rader leu aquela matéria e, nas suas próprias palavras em interrogatório, ficou entediado com o esquecimento. Então, ele voltou.
Em março de 2004, uma carta chegou ao jornal. O remetente se identificava como Bill Thomas Kimmon, iniciais BTK. Como prova, enviou fotografias originais de motorista da vítima, desaparecida no dia do crime. Nos meses seguintes, Rader escalou as provocações, caixas de cereal com fotos dos crimes, bonecos posicionados imitando as mortes, desenhos feitos à mão. A necessidade de atenção havia se tornado incontrolável. Em janeiro de 2005, Rader enviou um bilhete com uma pergunta objetiva. Seria possível rastrear um disquete caso ele o enviasse às autoridades? Os investigadores responderam por anúncio classificado no jornal local. A resposta pública era clara: a mídia de computador é segura. Era uma mentira deliberada e funcionou. Dias depois, um disquete chegou pelo correio. A equipe forense recuperou os dados deletados e encontrou um arquivo do Microsoft Word. Nos metadados desse documento, registros invisíveis que o programa grava automaticamente a cada edição. Havia uma informação que Dennis Rader simplesmente não sabia que existia: o nome do último usuário que havia editado o arquivo, Dennis, e o documento estava vinculado a uma instituição registrada no sistema Christian Lutheran Church, Wichita, Kansas. Os investigadores consultaram os registros da congregação. Naquele mesmo dia, o presidente do conselho da Christian Lutheran Church era Dennis Rader. 25 de fevereiro de 2005. Dennis Rader saiu de casa para almoçar. Quando voltou ao carro, uma linha de viaturas bloqueou a rua. Ele foi detido sem oferecer resistência. O interrogatório durou aproximadamente 10 horas, confrontado com evidências de DNA obtidas através de uma amostra médica da sua filha Carrie, que correspondeu ao material genético encontrado na cena do Zotero. Ele confessou todos os 10 assassinatos, detalhadamente, com uma frieza que deixou os investigadores veteranos em silêncio. Em junho de 2005, Dennis Rader se declarou culpado de 10 acusações de assassinato em primeiro grau. O tribunal descreveu cada crime de forma metódica, sem hesitação, sem emoção visível. Chamou as mortes de projetos. A única vez em que demonstrou algo parecido com sentimento foi ao descobrir que a polícia havia mentido sobre a segurança do disquete. Ele ficou irritado. O homem que havia planejado 10 assassinatos não havia calculado que uma mentira simples o destruiria. Sentença: 10 prisões perpétuas consecutivas. Mínimo de 165 anos sem possibilidade de liberdade condicional. A filha de Dennis Rader soube que seu pai era o BTK, da mesma forma que o resto do mundo, pela televisão. Em 2025, um documentário da Netflix contou sua história em primeira pessoa. O BTK foi preso pela vaidade, por não conseguir suportar o silêncio. Por 30 anos, Dennis Rader foi invisível porque escolheu ser. A fachada perfeita era sua proteção, mas havia algo dentro dele que a proteção não conseguia conter: a necessidade de ser visto. O que o destruiu não foi a ciência forense, não foi o DNA, não foi a habilidade dos investigadores, foi o fato de que ele precisava ser visto. E dessa vez, alguém finalmente o olhou. Bom, é um crime muito grave que aconteceu. Eu sabia mais ou menos sobre esse caso antes de investigar, mas na hora que eu fui investigar e fazer o roteiro, eu fiquei, assustado com tudo que aconteceu, e pela frieza dos crimes ocorridos, a gente fica pensando assim, como que é a mente de um criminoso, assim. Um cara desse é psicopata, ele fazia seus crimes e daí depois voltava para casa como se tivesse num dia tranquilo de trabalho, e usando a fachada da igreja como escudo, né, para poder fazer essas barbáries. Então, às vezes a gente fica pensando, usando esse caso como exemplo, quantas pessoas más devem existir aí pelo mundo, escondendo atrás de famílias, de boas famílias, política, igrejas, status, e lá no fundo às vezes são pessoas horríveis, né? A gente acaba olhando com outros olhos e parar para imaginar isso. Mas, então seria isso. Se você chegou até aqui, sugiro se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E, se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dele e se você tem indicação de algum outro assunto que eu posso falar aqui. E, na descrição do vídeo, vai ter
alguns links de livros e equipamentos que uso. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E acompanhe os outros vídeos aqui já feitos no canal. Tem vários bem interessantes. Então, seria isso. Até mais, pessoal.